Amém. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Que manhã poderosa. Vamos dar um aplauso pela banda. Amém. Quantos foram abençoados aí? Quero agradecer o apóstolo Luiz Hermínio. Obrigado por me receber. Uma honra estar aqui. Juscelio, Júnior. Estou aqui com o Kenner, já se conhecia online, agora pessoalmente. Meu amigo Felipe Vilela, estou muito honrado de estar aqui hoje. Creio que nós teremos uma manhã maravilhosa na presença do Senhor, amém? Queria que você fizesse algo. Fique em pé só mais um momentinho. Dê um abraço a quem está do teu lado. Diga, seja bem-vindo essa manhã. Cumprimenta aí 3, 4 pessoas. Não se assente não, ainda. Antes de você se assentar, abra suas mãos assim. Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Jesus, nós te amamos. Tu és o Rei que todas as nações desejam. Tu és o amigo que todos procuram. Jesus, nós te amamos tanto, Senhor. Como viveríamos sem Ti? Obrigado porque isso aqui é real. Nós te amamos, Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos que todo choro é choro, mas nem toda lágrima é igual. E nós queremos chorar lágrimas de amor por Ti. Queremos termos lágrimas que movem o Teu coração, Senhor. Não nos deixe nunca nos tornarmos ministros de plásticos, sem sentimentos, sem vida. Te amamos, Jesus. Vamos lá, você ama Jesus, declare o seu amor por Ele. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar? Trago um abraço da minha igreja em Brasília. Também trago um abraço dos meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, 3 furacões. E eles estão em São Paulo. Eles mandaram um abraço para você, da minha esposa Mara. Sou casado há 19 anos com a mesma mulher. Hoje tem que falar isso, né? É meio complicado. Mas 19 anos com a mesma mulher. 26 anos com ela. É o amor da minha vida. E foi um presente dos céus para mim. Eu trago um abraço dela também. O meu filho Benjamin não mandou um abraço, mas eu mando por ele. Eu estou ensinando ele a ser mais educado. Eu queria começar assim. Eu queria que você levantasse o teu indicador. Levanta o teu indicador. Teu indicador. Aqui. Pegadinha. Na verdade, escute o que eu vou te dizer. A gente repete o que a gente vê muito mais do que a gente escuta. Deus não quer levantar uma geração apenas que fale das grandes feitos do Senhor. Deus não quer levantar uma geração apenas que tenha uma espiritualidade de palavras. Deus não quer levantar uma geração que apenas fale do que o Senhor está falando. Eu sei que isso é importante. Eu sei que nós devemos declarar às próximas gerações os grandes feitos do Senhor. Mas Deus quer levantar uma geração que tem uma espiritualidade completa. Deus quer erguer uma geração que realmente demonstre o reino dele de uma maneira clara, visível, real, palpável e mensurável. Sabe, essa cadeira que você está sentado aí hoje é a fé de alguém manifesta. Esse microfone que está na minha mão é a manifestação da fé de alguém. Alguém de verdade trabalhou para que esse lugar fosse levantado, construído de uma maneira clara. E isso é a fé de alguém em ação. Muitas vezes nós estamos vivendo uma espiritualidade que é uma espiritualidade incompleta. Uma espiritualidade que fala das coisas, mas não demonstra essas coisas que nós falamos. Deus tem por objetivo levantar uma geração que testemunhe de uma maneira clara os seus grandes feitos. Deus não envia pessoas, Deus envia testemunhas. E serão minhas testemunhas. Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho por partes, um evangelho que não é integral.
Muitas vezes um evangelho que apenas ocupou 5, 10, 15% da nossa vida, se assim pode se dizer, que o evangelho só ocupa 5, 10, 15% da vida. Mas de alguma maneira hoje no Brasil nós temos um problema, e o problema é que nós não vivemos uma espiritualidade integral. Nós temos uma espiritualidade que muitas vezes demonstra o poder de Deus ou o mover de Deus apenas dentro de um prédio, mas quando nós falamos de sociedade, isso não entra, não permeia. Isso tem gerado uma geração futura atrofiada, uma geração que não tem experimentado a totalidade dessa verdade chamada reino de Deus, o evangelho do reino. E eu acredito que o Senhor nesse tempo está chamando, convocando, gritando uma palavra chamada evangelho integral, nos chamando para viver uma vida completa no reino. Um evangelho que modele a maneira como nós lidamos com o dinheiro, que modele a maneira como nós temos as nossas relações interpessoais, a maneira como nós fazemos sociedade, a maneira como nós construímos ensino, a maneira como nós declaramos em vida, em estilo de vida, essa verdade do evangelho, essa verdade do reino de Deus, ou os valores do reino de Deus para o mundo. O mundo não copia o que nós falamos, o mundo copia o que nós estamos fazendo. Você sabe que a primeira linguagem de aprendizado do mundo é a mimese, que é a mímica. Os nossos filhos, eles aprendem pelo nosso próprio comportamento. Aí fora existe uma geração de crianças que estão olhando para nós e de alguma maneira querem aprender conosco uma espiritualidade real, genuína, palpável, mensurável, tocável. Você entende? Matéria. E muitas vezes nós estamos tratando as coisas do reino não como algo palpável. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse púlpito aqui, ele é concreto ou abstrato? Concreto ou abstrato? Esse microfone, ele é concreto ou abstrato? O seu espírito é concreto ou abstrato? Deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto tempo vai durar esse púlpito? Talvez até a próxima queda, ou até o Gilberto Araújo pregar aqui e dar uns 3 murros nesse púlpito. O púlpito vai quebrar. Quanto tempo vai durar esse microfone? Talvez mais 3, 4 anos. Mas quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo vai durar o teu espírito? Sabe, nós estamos tratando as coisas espirituais como coisas não mensuráveis, não palpáveis. Nós dizemos que isso aqui é abstrato. Por isso muitas vezes a nossa espiritualidade tem se tornado diluída diante de um mundo que precisa de uma verdade que permeie, que se manifeste de uma maneira concreta. Cristãos que estão firmados numa rocha inabalável e que expresse um Cristo real, verdadeiro. Você precisa entender que o verbo se fez carne, palpável. Você está comigo? E eu acredito que muitas vezes essa não manifestação real vem por talvez uma divisão sagrado secular, mas também vem por uma espiritualidade que ocupa apenas uma parte da nossa vida. Eu quero ler um texto com vocês e eu quero falar sobre uma espiritualidade completa. Eu estava vindo para cá e Deus mudou minha mensagem, então eu vou na mensagem que Deus mandou fazer. Por isso eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 9. Marcos 9. Marcos capítulo 9, versículo 2. Eu já preguei isso em um Mevan, mas agora eu senti que é para todos. Marcos 9, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. E Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estava todos apavorados. Alguém aqui já ficou de uma maneira que não sabe mais o que falar e começa a inventar coisa? Eu já fiz isso pregando. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: esse é meu filho amado, ouçam ele. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Só Jesus. Diga: só Jesus. Enquanto descia o monte, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos.
Eles guardaram o segredo, mas conversaram entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Respondeu Jesus: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as escrituras dizem que é necessário o filho do homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e eles preferiam maltratá-lo, conforme as escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram guiados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com os discípulos. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirado e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, e que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga no chão e ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido, todo rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo acontece isso com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo e na água, tentando matá-lo. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos se o Senhor puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Pai, essa tua palavra, o Senhor vela para cumpri-la, Senhor. Que alcance a terra fértil dos nossos corações. Que o Senhor nos toque nessa manhã. Espírito Santo, flua aqui. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Sabe, quando eu leio esse texto, eu encontro nesse texto 3 demonstrações de espiritualidade. Eu encontro nesse texto 3 visões de espiritualidade. A visão dos caras que subiram no monte, a visão dos caras que ficaram ao pé do monte, e a do próprio Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre como nós podemos integrar todas as coisas e vivemos de uma maneira integral o Evangelho. A primeira espiritualidade é essa espiritualidade de Pedro, Tiago e João, a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. A Bíblia diz aqui que Jesus subiu ao monte Tabor, e quando ele sobe esse monte Tabor para orar, ele leva 3 dos seus discípulos. Esses caras que viviam colado com Jesus, sabe? Esses caras que andavam com Jesus para cima e para baixo. Jesus tinha esse grupo que sempre estava com ele, principalmente nos momentos de oração. Na verdade eles não oravam, né, cara? Eles só dormiam. Era eu ontem. Qualquer vigília ontem ia terminar em cama. Mas o que eles fizeram aqui? Eles subiram para cima do monte. E lá em cima desse monte acontece essa transfiguração. Jesus aparece com esse corpo transfigurado, com esse corpo glorificado. E 4 milagres básicos acontecem em cima desse monte. Primeiro, o rosto de Jesus brilha. Segundo, Moisés e Elias aparecem. Moisés representando lei, Elias representando os profetas, conversando com Jesus, apontando para Jesus. De alguma maneira a lei e os profetas ali naquele momento estavam apontando para o Senhor. Uma nuvem luminosa desce do céu e envolve todos eles. A voz sai de dentro da nuvem dizendo: ouça, meu filho. Então, o que estava acontecendo sobre aquele monte? Uma manifestação sobrenatural do Senhor. Alguns aqui já viveram? Alguém aqui já viveu uma manifestação sobrenatural do Senhor? Cara, eu já vivi algumas que foram tão poderosas que marcaram a minha vida para sempre. Eu tenho entendido que a nossa vida não é medida por tempo, mas por momentos. Você não lembra talvez de todo o seu ano de 2022, mas talvez você lembre de momentos que marcaram a sua história para sempre. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aquele momento, sabe aquele momento? O momento sagrado, o momento divino, em que Deus resolve marcar a história, resolve ter o registro na história.
Eu oro para que essa manhã a sua vida seja marcada dessa maneira, que haja um registro na história, que esse dia seja um registro na tua história, que se você esquecer tudo que você viveu em 2023, você não esqueça desse momento, o momento sagrado. Sabe, eles estão tendo uma revelação, realmente eles estão experimentando um milagre, eles estão experimentando um momento que talvez nenhum de nós aqui já teve na vida, e talvez nunca terá, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Sabe, 6 dias antes, esses caras estavam em Mateus capítulo 16, em Cesareia de Filipe. 6 dias antes, esses caras estavam recebendo a palavra da igreja. A primeira vez a palavra igreja estava aparecendo. 6 dias antes, a declaração sobre a igreja nascer estava acontecendo. Lá com aquele discurso de Pedro, né? Jesus pergunta o que os homens dizem que eu sou. Um diz que você é Elias ou um dos profetas, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe ele e fala: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e vice-versa. 6 dias antes, os caras estavam tendo um encontro com o futuro deles, de se tornar a igreja do Senhor. 6 dias depois, eles estão experimentando a transfiguração. E Jesus aqui está falando sobre a primeira vez, cara, nós vamos subir a Jerusalém. Nós vamos subir a Jerusalém. Jesus está falando sobre isso. E eu vou entregar a minha vida. Mas os caras não estão entendendo. A conversa era sobre isso. Era sobre a entrega da vida. Sabe, não adianta você viver milagres e não ter a mente transformada por eles. Não adianta você só experimentar os milagres e esse milagre não afetar a maneira como você pensa, porque você está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Nós temos uma geração, cara, que reuniões após reuniões, reuniões após reuniões, estão sendo tocadas por Deus, mas de alguma maneira isso não tem afetado o entendimento. Você sabe que os milagres são como placas que apontam para algo maior. Jesus transforma a água em vinho, em talhas que eram representação, era levada para purificação. O que ele estava dizendo? Essa talha, que vocês tratavam como elemento de purificação, agora não é mais a água que vai te purificar, o meu sangue. Você entende? Jesus estava apontando para algo maior. De alguma maneira, meu irmão, o que eu quero propor para você é que o milagre, ele tem que gerar um entendimento. A espiritualidade de Pedro, Tiago e João no monte é aquela espiritualidade que experimenta o milagre, mas não transforma o entendimento. Pessoas que vêm da igreja, caem no chão, e eu amo isso, cara, rolam no chão, tem um encontro sobrenatural, mas isso não afeta o entendimento. Essa geração que aparece, que fala com Jesus, de Moisés, Elias, e a própria geração de Jesus, essas gerações são as gerações que andaram naquela época, foram as gerações que mais viram milagres. Você imagina um cara bater numa rocha e sair água, cara. Você imagina um cara orar e no outro dia está cheio de pão. Você imagina você olhando Moisés está ali na frente, um mar na frente, milhares de pessoas atrás, um exército vindo, o cara bate o cajado, o mar se abre. Certamente a geração de Moisés e Elias foram as gerações que experimentaram muitos milagres. Mas qual era a característica básica dessa geração? Primeiro, esses caras aqui, eles não estavam considerando a centralidade de Cristo. Quando você lê o versículo 5, Pedro exclama: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. A veia judaica, né? A veia de Pedro, judeu, a raiz, né? A tradição de Pedro está dizendo: ei, vamos montar essa tenda. Eles não estavam entendendo que quem estava diante dele, esse cara, ele era a convergência de tudo. E de alguma maneira isso precisava reformular a mente daqueles judeus. Sabe, muitas vezes a tua tradição está impedindo a sua missão. Muitas vezes a tua tradição não está levando um entendimento que Jesus detém tudo. O que está acontecendo aqui? Não precisava de 2 tendas, não precisava de 3 tendas, só precisava de a centralidade de Cristo. Se nós queremos viver uma mente transformada, deixa eu te dar algumas dicas aqui. Primeiro, você precisa entender que Jesus tem a sua própria agenda. Não é a minha agenda, Jesus tem a sua própria agenda. Os caras estão dizendo: não vai, Jesus, não vai para Jerusalém, mais na frente isso vai acontecer. Jesus tem a sua própria agenda. Eles estavam na agenda deles, eles estavam na agenda pessoal, eles não estavam entendendo a agenda de Cristo. Jesus está falando: eu vou para Jerusalém, eu vou ascender a Jerusalém, eu vou morrer, e os caras não estão compreendendo, porque o milagre aqui
não está gerando transformação na mente. Perceba algo, muitas vezes nós não entendemos a agenda de Deus porque nós estamos percebendo um Cristo diferente do que Ele é. A W. Tozer diz o seguinte: a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A coisa mais importante a seu respeito é a sua visão de Deus, porque a sua visão de Deus já está afetando a sua vida, está afetando a maneira como você vê mundo, está afetando a maneira como você lida com a sociedade. Você está aí? Por isso eles estão vivendo mais pelo livramento do que pela missão. Eles estão tentando livrar Jesus, na verdade, de uma missão que já foi predeterminada antes da fundação do mundo, mesmo vendo milagres. Mesmo vendo milagres. Mesmo vendo milagres, eles não estão compreendendo o que está acontecendo. Você não pode viver por livramentos. Você tem que viver por propósito, pela missão. Essa é a agenda de Deus, viver pela uma missão. Sabe de Paulo e Silas? Paulo e Silas estão presos numa cadeia, perto da meia-noite, eles estão cantando, talvez tocando as correntinhas lá, break every chain, quebra as cadeias, perto da meia-noite Deus manda um terremoto e abre as cadeias. Tinha sido contratado um guarda para cuidar de Paulo e Silas, estava lá na cadeia, cuidando deles. Quando ele abre os olhos, vê as cadeias abertas, a Bíblia fala que ele pega uma espada para se matar, porque ele sabia que a punição romana era pior. E quando ele pega uma espada para se matar, Paulo e Silas gritam de dentro da cadeia, cara: ei, não lance mão sobre você, nós estamos aqui ainda. Vamos lá, gente. O que faz dois homens, depois de serem açoitados, julgados, serem jogados num cárcere, Deus mandar um terremoto e eles ficarem lá dentro? Eles não fugirem. Sabe por quê? Eles não estavam vivendo pelo livramento, eles estavam vivendo pela missão. Você e sua casa servirão o Senhor. Está aí a expressão que nasce. Você está comigo? Por quê? Porque existe uma missão, cara. Você tem que sacar algo. Deus não fez a sua vida para te poupar. Deus fez a sua vida para você se entregar por algo. A agenda de Deus é uma agenda de entrega, não uma agenda de se poupar. Nós vamos para a igreja, levantamos as nossas mãos e pedimos para Deus nos poupar, e Deus está falando: não, eu vou arrumar um problema para você. Aonde tiver um problema, eu vou colocar você no meio do problema para você resolver o problema. Eu não vou poupar a sua vida. Sabe, a gente tem que sair dessa geração, cara, desculpa, mimimi, que sempre está querendo viver fugindo dos problemas. Não, Deus nos chamou para encarar gigantes. Uma geração que se posiciona. Olha, você sabe a jornada de Salmo 23? A jornada de Salmo 23 começa assim: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, eu não sinto falta de nada. Então você começa com conhecendo o Senhor, e o Senhor é tão absoluto na sua vida que tira toda a necessidade, você se encontra totalmente dele. Depois ele te leva para águas tranquilas, campos verdejantes. Você é uma ovelha que agora deita no campo e come. Quem come deitado? Criança, cara, criança come deitado. Aí depois você continua andando. Aí depois ele começa a te levar para as veredas da justiça. Ele começa a ensinar: isso é justo, isso não é justo. Você começa agora águas tranquilas, campos verdejantes. Agora ele começa: isso é justo, isso não é justo. Aí depois ele faz mesa perante o inimigo. Os nossos relacionamentos, cara, são relacionamentos muito homogêneos. Deus está levantando uma geração que sabe sentar em lugares que a mesa não é, o relacionamento não é apenas único. Relacionamentos diferentes. Deixa eu tentar explicar isso antes de continuar a jornada de Salmo 23. Sempre Ezequiel capítulo 37. Eu vou jogando as coisas aqui, ok? Deus bota um profeta no meio do vale e fala: o que você vê? Ele fala: eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus fala assim: será que esse vale pode ter vida? Ele fala: tu pode todas as coisas. Então ele profetiza, e ele profetiza. E quando ele profetiza, o que se ouve? O que se ouve? Diga: barulho. E o que era aquele barulho? Aquele barulho, cara, era de ossos tentando achar os seus ossos. Deixa eu tentar criar algo aqui. Se você não achar que é certo, você elimina, ok? Esse osso aqui, cara, estava buscando, não é outro osso igual a esse. Quase não saiu, cara. Esse osso aqui estava buscando esse osso diferente. Esse osso estava buscando esse osso diferente. E esse osso aqui estava buscando esse osso diferente. E esse osso aqui não estava buscando outro osso igual a esse, estava buscando um osso diferente. Então o que era aquele barulho? Era o barulho dos diferentes tentando se achar. O que eu quero propor para você nessa manhã, cara: se a gente suportar o barulho dos diferentes tentando se achar, um dia a gente vai ter um exército. Sabe por que a gente não tem um exército, cara? Sabe por que a gente não tem um exército? Porque a gente só quer ficar com gente igual, cara.
Deus não te casou com alguém igual a você. Porque Deus é revelado na diferença, cara. Está comigo? Então, vamos voltar ao jornal do Salmo 23. Me prepara uma mesa diante dos inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E aí o texto termina o seguinte: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos lá, quantos aqui querem habitar na casa do Senhor? Deixa eu te falar algo. Quando uma ovelha, começa como ovelha, então é um texto de pastoreio, ok? Quando uma ovelha vem para dentro de casa, alguém já viu uma ovelha pet? Ovelhinha. Eu nunca vi uma ovelha pet. Sabe quando uma ovelha vem para dentro de casa? É quando ela se torna comida, quando ela vira cordeiro. Você começa como ovelha, mas você vai terminar como cordeiro. Você começa em partes verdejantes, mas no final você entrega a tua vida por algo, cara. Para de vir na igreja com entendimento de milagre, sem transformação de mente, apenas para viver livramento. Cara, eu amo milagre, mas o milagre precisa apontar para algo maior. Jesus ressuscitou Lázaro para que ele se tornasse uma testemunha, e ele virou uma testemunha. Entenda algo: Jesus enviou os discípulos para o meio de lobos. Deus quer levantar a tua vida para você se entregar por algo, entregar pelos teus amigos, entregar pelas universidades, entregar pelas escolas, entregar para o movimento missionário brasileiro que precisa correr as nações, e entregar por algo maior. Deus está levantando a sua vida para você se entregar pelo corpo de Cristo, pela igreja, pelos irmãos. Você se lembra quando Jesus ressuscita dos mortos? E aí está tendo aquela reunião lá, Jesus atravessa a parede, entra, os caras estão lá dentro, lá tendo uma reunião lá, com medo, né? Sei lá o que aqueles caras estavam fazendo, com medo e comendo, né? Está com medo, ansiedade, estava comendo. Comendo é pela minha conta. E tinha um cara que não estava na reunião. Quem era o cara que não estava na reunião? Tomé não estava na reunião, cara. E aí eu fico imaginando Tomé chegando naquela reunião, né? Está todo mundo lá, chapado no chão, ou está todo mundo descabelado, né? Chorando. Jesus, cara, eu estaria chocado. E aí Tomé entra, talvez trazendo o lanche. Mano, o que está rolando? Já viu quando você não vai naquele culto, todo mundo diz que foi o melhor culto da vida deles? Sempre o melhor culto da vida é aquele que você não foi. Está na Bíblia, velho, tem respaldo bíblico. O melhor culto da vida é aquele que você não foi. É essa reunião. E aí Tomé fala: mano, não boto fé, não acredito. Não acredito. Não, Jesus esteve aqui, não acredito. Só acredito se eu ver e tocar nele. Aí Jesus aparece para ele, e Tomé fala: só acredito se eu te tocar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Não tem problema nenhum. A gente criou um povo que não pensa. Deus não tem problema com essas dúvidas, cara. Jesus falou: tá bom, toca. E Tomé tocou aonde? Nas chagas. Aquelas marcas eram marcas de quê? A sua crucificação, certo? Certo? Então o que tinha no corpo de Jesus, nesse corpo que estava ascendendo aos céus? As marcas da entrega. Talvez o que suba no teu corpo para os céus, cara, seja as marcas da tua entrega, cara. O registro da tua entrega. Você está comigo? Os caras estão vendo o milagre, estão dizendo: não, vai para Jerusalém. Eles não estão entendendo a missão. Eles estão vendo milagres, mas eles não estão entendendo a missão. Pedro está dizendo: bom estarmos aqui. A missão da igreja não é no topo do mundo, mas sim no meio do vale. A missão da igreja é ter uma voz que ecoe no vale. Entenda algo: Deus não é só o salvador das nossas almas, mas o criador de tudo. E nós precisamos redefinir tudo a essa voz criadora. Nada nesse mundo tem uma identidade autônoma. Nada. Nenhuma planta que você vê, nenhum ser vivo que está nessa terra, nada nesse planeta tem uma identidade autônoma. Tudo foi feito a partir da voz do Criador. O que a gente precisa fazer? Voltar a dizer o que eles são. O que eu tenho observado é que uma mente cristã está cada dia mais escassa nos nossos dias. Existe tanto milagre acontecendo, mas existe uma mente cristã escassa. Toda religião cumpre duas missões básicas. A primeira, alguém disse isso, eu não sei quem é
Queria dar crédito a ele, mas não sei quem é. A mensagem da salvação pessoal é a primeira missão da igreja, que nos diz como ter uma relação com Deus. E a segunda missão é ter uma lente pelo qual interpretamos o mundo. Historicamente, os evangélicos são muito bons na primeira função, salvação das almas, mas não somos bons em ajudar as pessoas a interpretarem o mundo através de uma lente cristã. Fornecer um conjunto de conceitos relacionados que funcione como lentes que dão uma visão bíblica diária para ciência, política, entretenimento e assim por diante. Alguém disse: a religião hoje é irrelevante. Por quê? Porque criamos uma religião que não ocupa 90% das vidas das pessoas. Está aí o problema, cara. A gente está vivendo milagres, mas esses milagres não estão afetando a nossa mente. Eu quero te dizer, não veja apenas milagres, se envolva com o processo dele, porque isso irá te levar a uma consciência cristã. Você precisa entender como as coisas estão acontecendo. Deixa eu tentar explicar isso. Lembra o primeiro milagre? O primeiro milagre foi a transformação de água em vinho. Como ele aconteceu? O vinho acaba, Maria fala para Jesus fazer uma coisa, Jesus diz que não é chegada a hora, a história continua se desenrolando. Jesus fala assim: enche essas talhas de águas e trazem aqui. Os caras enchem as talhas de água e levam até Jesus. Naquele espaço entre encher e chegar, o que aconteceu? Ali estava se fazendo um milagre. Todo mundo bebeu aquele vinho aquela noite, provavelmente, mas só quem carregou a talha soube que aquilo era água. Você está comigo? De alguma maneira, cara, você pode vir sentar no banco dessa igreja, mas só quem se envolveu no processo de construção desse lugar sabe o valor dessa cadeira. Talvez você possa vir na igreja e levantar as mãos, mas teve uma geração que veio para trás, cara, que está aí ainda, que ajoelhou e sangrou os seus joelhos, e você está bebendo de um vinho que você não entende nada de onde veio. Por isso existe homens sentados nas cadeiras aqui na frente que estão sangrando há anos, que estão dando a sua vida há anos. Você entende? Você está comigo? E de alguma maneira, se você quer fazer parte de um processo de consciência cristã, de entender, você precisa se envolver com o processo. Você precisa sujar suas mãos dentro do processo. E sujar as mãos é literalmente sacrificar por algo maior. Por isso, não veja apenas milagres, se envolva com o processo. Carrega as talhas. Carrega as talhas. Essa é a primeira espiritualidade, a espiritualidade do milagre sem entendimento. Agora existe uma segunda. A Bíblia fala no mesmo texto de Marcos, no versículo 16, que Jesus desce do monte. E quando Jesus desce do monte, ele encontra uma discussão. E a discussão era o quê? Tentaram expulsar o demônio do menino e não conseguiram. E agora eles estão discutindo o porquê daquilo, ou estão tentando entender um caminho. O que é isso? É a espiritualidade dos 9 discípulos que não subiram o monte da transfiguração. É a espiritualidade do vale. Discussão sem poder. Discussão sem poder, cara. Teólogo de internet, de Twitter, cara, que fica lá batendo boca com todo mundo, mas nunca fez nada pelo evangelho. Discussão sem poder. Sabe, os caras aqui não entendem o que é a manifestação do poder de Deus. O que está acontecendo ali? Os caras tentaram expulsar o demônio do menino, não conseguiram, e eles estão debatendo sobre isso. É vida sem poder, vida sem expressão de vida real. Pastores de internet, pastores sem da vida real, cara, que abraça, que chora, que se sacrifica, mano, que carrega o fardo nas costas. Está aí. Temos um menino endemoniado. Temos um problema, nós temos um problema, mas ninguém resolve o problema. Todo mundo discute sobre o problema, mas ninguém resolve o problema. E quando Jesus chega lá, o pai do menino vai até Jesus e fala: o senhor pode fazer alguma coisa que os seus discípulos não fizeram, não souberam fazer? Jesus pergunta: desde quando? Ele: desde a infância, brefos, que significa desde a vida uterina até a primeira infância. A única imagem que o pai tinha daquele filho dele era a imagem de um menino endemoniado. E os discípulos estão discutindo. Imagina a alma do pai. Mas os discípulos estão discutindo. Imagina a alma de uma geração.
nós estamos discutindo coisas que nós deveríamos buscar o poder para resolver. Cara, nós estamos debatendo coisas em torno de uma pessoa endemoniada, um mundo quebrado, uma geração destruída, um mundo que está precisando de um socorro, um mundo que está precisando de um Jesus revelado, um mundo que está precisando de uma geração. De Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus reunindo os 12 disse: e deu a eles poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as enfermidades. E o que nós estamos fazendo? Discutindo teologia na internet, cara, sem nenhum tipo de poder. Chega! Nós precisamos de uma geração que se levante hoje para demonstrar os grandes feitos do Senhor. Uma geração que levanta o indicador. Cara, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que entender algo. Você faz parte de um DNA celeste. Não existe evangelho sem demonstração de poder, sem expulsar demônios, sem curar os enfermos, porque Lucas capítulo 9 está ligado a essa verdade do teu envio. Você está comigo? Muitas vezes é uma espiritualidade apenas intelectual, que fala das coisas sem nenhuma expressão de vida. Já viu aquela pessoa que escreve um livro de 500 páginas sobre casamento, sem ter casado? Quando você casa, cara, seu livro é de 3 páginas. Mulher feliz, vida feliz. O cara é personal trainer, cara, e o cara é uma caixa d'água, irmão. Não tem nenhum sentido nós falarmos do evangelho sem demonstração de poder. Deixa eu te explicar um negócio. Eu estava pregando uma conferência esses dias, e de repente no meio da palavra do Senhor veio uma palavra no meu coração, que na verdade não era palavra, era um assobio. Agora você imagina, eu estou pregando e eu começo assim, ó. Aí todo mundo olhando para mim com a cara de ué, assim, velho, bicho doido, tá subiando. E eu falei, Senhor, eu nem estou entendendo, mas eu estou subiando, estou sentindo no meu espírito que eu devo assobiar, eu estou subiando. E eu estou repetindo o mesmo assobio. Aí o Senhor falou comigo, pergunta se faz sentido para alguém. Aí eu, cara, faz sentido para alguém isso aqui? Calma aí, o seu pai te chamava com esse assobio, e ele morreu. Mas esse era o assobio que seu pai te chamava. Quem é você? Uma pessoa lá no meio levanta a mão chorando. Ela vem para frente, cara. Eu desço do palco, abraço ela e falo assim, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. E ela falou para mim, eu estava me esquecendo de Deus, porque eu pensei que Deus tinha se esquecido de mim. Um assobio, cara. Uma demonstração de poder que colocou ela no lugar do Senhor. Sabe, eu estava na Universidade Federal do Amazonas, pregando lá, 3.000 jovens, eu estou pregando naquele calor, antessala do, sei lá, não vou falar isso, mas você sabe o que eu queria dizer, estou lá naquele calor, irmão, miserável, e aí eu começo a falar, Jesus vai curar pessoas aqui, vem, Espírito Santo, enche, e tinha um menino, cara, que tinha se envolvido numa briga de tráfico, ele não era um cristão, o primo dele tinha levado ele para lá, ele tomou um tiro no rosto, na briga de tráfico, a bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e se alojou na cervical aqui, ó. O médico disse para ele, cara, a bala pode se mover, o organismo pode tentar expelir ela e você vai ficar sequelado, pode gerar sequelas. E eu estou lá, vem Espírito Santo, Deus vai curar pessoas, e todo mundo assim para mim, cara, com o braço cruzado, um dos lugares mais hostis para se pregar na universidade, os caras assim para mim, fala aí. Aí esse guri começa a sentir uma dor na cabeça, dor, gosto de metal na boca, cospe a bala do revólver. Aí ele pega a bala do revólver e vem para frente, eu estou pregando. Aí ele chega aqui no púlpito assim, sem entender nada. Primeira vez num culto cristão, na verdade, semi-culto cristão, sei lá o que era, que estava na universidade. Ele está com a bala levantada, ele está dizendo, a bala. Eu, irmão, eu estou pregando, não tenho bala, velho. Está pedindo bala para mim, eu não tenho bala. Não, a bala. Ele me conta essa história, eu trago ele para frente, cara, na universidade, no lugar onde dizem que existe um ceticismo, onde é difícil pregar o evangelho. Pessoas sendo curadas, pessoas indo para frente, pessoas sendo curadas.
Eu estava na Espanha agora, cara. E eu estou na Espanha e tem um menino lá atrás assim, braço cruzado, olhando para mim. Eu olhei para ele. Na hora que eu olhei para ele, o Senhor falou comigo: a igreja não entendeu ele, porque ele é um cara que pensa fora da caixa, ele é totalmente diferente. E eu apontei para ele: ei, você fica em pé. Na hora que ele ficou em pé, a igreja, sabe quando ele faz assim? Aí eu falei: tem algum problema, né? Eu falei: cara, você é um acadêmico, você é de uma universidade conhecida, e você tem muito problema com a igreja porque você pensa, e você pensa diferente. Mas abre a tua mão, o Espírito Santo vai te tocar. Ele fez assim, ó. Eu falei: quem está do lado dele, bota a mão nele. Espírito Santo vem sobre ele. De repente, cara, o cético está começando a tremer. Eu falei: 3 ou 4 meses atrás você ouviu essa palavra do teu pastor. Ela não é de Deus para você. A palavra de Deus para você é: você é um missionário na universidade. Não é para você sair de lá. A igreja não te absorveu. Ele começa a chorar, cara. O Espírito Santo vem sobre ele. Você está entendendo? Sabe, a gente está discutindo sobre coisas que na verdade deveriam haver uma demonstração de poder. Sabe, deveria haver uma demonstração clara do poder de Deus, porque você vem de um DNA celeste. Você é um filho de Deus. Romanos capítulo 8 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Abba, Pai. Diga Abba. Olha o que o texto está dizendo. Está dizendo que nós fomos adotados. Eu sei que a adoção parece... Eu vou encerrar com isso, cara, e a gente vai orar. Nós vamos ver o Espírito Santo se mover aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que quando você ouve adoção, normalmente parece que é uma categoria abaixo de filiação, né? Deixa eu ver, adoção parece uma categoria abaixo, né? Pô, adotado. Tanto que o irmão mais velho, quando vai zoar o irmão mais novo, fala assim: ei, deixa eu te falar uma parada, você foi achado no lixo. Não é? Fala assim, ó, você tá ligado? Deixa eu te falar um negócio aqui, chega aqui, não deixa o papai ouvir não, chega aqui. Cara, há 15 anos atrás alguém bateu na porta, eu estava lá. Tu estava numa caixinha lá, irmão. Adoção é zoação. E o texto está dizendo: ó, vocês foram adotados. Como isso pode ser algo bom? Não sei se você sabe, mas até 1988 ser um filho adotivo no Brasil não te dava direito a nada. Só depois da Constituição Federal que os direitos foram equiparados. Então não tinha direito um filho adotivo. Agora, quando você lê esse texto de Romanos, você precisa entender o contexto, porque Paulo está escrevendo para quem? Para os romanos. Então, se você não entende o contexto, você não consegue trazer uma interpretação clara do que é a adoção. Imagina uma placa na praia, numa praia assim, escrito: proibido entrar de roupa. Essa praia é uma praia de nudismo. Proibido entrar de roupa de banho. Praia de nudismo. Lógico, você subentende que você tem que entrar nu. Não você, né? Alguém. Espero que não seja você. A mesma placa numa praia muçulmana subentende que ela tem que entrar de toda vestida, não é? Então, a mesma frase em dois contextos diferentes traz dois significados diferentes. Então, para você entender esse texto, tem que voltar à cultura romana, cara. Agora pensa assim: romana, existia uma tradição que chamava dias de consagração. O que eles faziam? A criança, até o 9º dia, ela não tinha um pai, mesmo tendo um pai biológico, mas não tinha um pai. Então a mãe no 9º dia colocava a criança diante do pai. O pai olhava para ela e falava para a criança: tinha algum defeito? Ela falava: você não é meu filho. E ela não era, não se tornava filho. Agora, se o pai dissesse: é meu filho, se tornava filho. E esse mesmo princípio funcionava para toda adoção, para todo outro que não era filho biológico. Se um pai dissesse assim, ou se um homem dissesse: você é meu filho adotivo, ele nunca mais poderia deixar de ser filho. Tanto que imperadores igual Otávio Augusto era filho adotivo de Júlio César. Tibério de César também era. Então a adoção para os romanos tinha mais legitimidade do que próprio sangue, cara. Você está aí? Então quando Paulo está falando: você é adotivo, você foi adotado pelo céu, sabe o que ele está dizendo? Filho. Você é um filho por escolha. E uma vez filho, sempre filho. Você é filho.
Não tem ré. Você faz parte de um DNA celeste. Está comigo? Então existe essa espiritualidade. Agora existe uma última, que é a de Jesus. A que entende o propósito e que demonstra poder. Sabe o que o mundo está precisando? De um evangelho que eu e o Theo já temos falado isso há tantos anos, cara. Um evangelho, um cristianismo inteligente e poderoso, cara. Um cristianismo que leva uma mentalidade para uma sociedade, para criar uma verdade de Deus dentro da sociedade, mas também um cristianismo que não abre mão do poder, um cristianismo que opera em sinais, prodígios e maravilhas por onde passa, um cristianismo que quebra o jugo da maldade através do nome que está acima de todo nome que se nomeia, o nome de Jesus. Sabe, Deus não quer que você apenas seja um cara que experimente uma experiência poderosa, mas Deus quer transformar a tua mente, quer criar um raciocínio cristão. Nós temos visto, cara, que um raciocínio cristão está escasso. Não existe uma estrutura de pensamento que tem colaborado para uma formação social. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma espiritualidade não integral. Mas nessa manhã, o Senhor quer derramar sobre nós o Espírito dele. Você vai ter encontros com o Senhor, você vai ter encontros com a presença do Senhor, você vai chapar em Deus, você vai ser cheio da presença, mas você vai invadir lugares em que são polos acadêmicos, polos de tensões sociais, com respostas estruturadas a partir da verdade do Evangelho do Reino. Você vai se mover em um pensamento poderoso e através de milagres, prodígios e maravilhas. Você entende? Você está comigo? Você não pode ter apenas uma espiritualidade do monte, você não pode ter uma espiritualidade apenas do vale. Você precisa ter algo que seja completo. Se você deseja isso, se coloque em pé nessa manhã. Cara, eu estou crendo por uma geração que vai dar as respostas para as perguntas mais difíceis do mundo. Eu estou crendo por uma geração que vai enfrentar o poder das trevas frente a frente e vai dizer: todos os reinos da terra se tornaram do nosso Senhor, e esse lugar aqui não pertence mais a você. Eu estou crendo numa geração que vai expulsar os demônios, mas vai ocupar os lugares com a mentalidade dos céus. Eu estou crendo por uma geração, Juscelio, uma geração que quebra a porta, mas ocupa a casa. Sabe, uma geração que carrega um pensamento tão divino, que não defende o engano. Entenda algo: Pedro, por não entender o propósito, ele defendeu o engano. Pedro defendeu o engano. Não vai para a cruz. Ele estava defendendo o engano, porque ele não entendia o propósito. Muitas vezes, por nós não entendemos o propósito, nós estamos defendendo o engano. Mas hoje o Senhor vai vir sobre você, e quando Ele vier sobre você, entenda, não acaba aqui. Não acaba nesses 3 dias de conferência, não acaba nessas próximas horas, não acaba através do toque que você vai receber hoje. Existe algo maior que Jesus quer fazer aqui, algo tão poderoso que vai começar dentro de você, vai ocupar o teu coração, tomar o teu coração, subir para a tua mente, reconstruir os teus pensamentos. Você vai começar a olhar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Você vai começar a trazer as respostas para o mundo quebrado, porque o Senhor te chamou para viver de monte e vale. Abra suas mãos. Só espere agora o Espírito Santo te tocar. Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, toque nos seus filhos. Só espere, alguns vão ser cheios de Deus agora aqui. Espírito Santo, nós oramos agora para que o Senhor toque. Pai, envia os teus anjos para cá, anjos ministradores que nos toquem, Senhor. Eu creio na manifestação angelical, Senhor. Por isso eu oro para que o Senhor, a tua palavra nos ensina que nós pediremos do Senhor, o Senhor daria a ordem aos seus anjos em nosso favor. Anjos ministradores, entrem aqui. Espírito de Deus, caia sobre os teus filhos. Escute, todos aqui vão ser abençoados, mas existe alguns aqui que vão ser comissionados nessa manhã. E essa comissão do Senhor é para viver esse tempo, a junção de tudo isso que eu estou falando. Por isso abra suas mãos, só espere.
Abra suas mãos e espere. Espírito Santo, seja derramado. Senhor, envia os teus anjos. Estamos aguardando o Senhor. Está começando. Aumenta a tua presença, Senhor. Nós oramos agora para que ondas de poder, ondas da tua presença invadam esse lugar. Ondas da tua presença, Senhor. Ondas da tua presença. Sabe, alguns estão sendo tocados de uma maneira diferente. Todos estão sendo abençoados, mas alguns estão sendo tocados de uma maneira diferente. Você que está sendo tocado de uma maneira diferente, pede licença, se ajoelha aqui na frente ou se ajoelha nos corredores. É como um movimento de sim ao que o Senhor está fazendo. Só você que está sendo tocado de uma maneira diferente, começa a se mover aqui para frente. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Oi, abaixou e a cara, abacoi, amacaia, abacara, abacara, baixar. Era babababa, baixar, abacara, baixar. Deus está levantando uma geração para quebrar o jugo através de um cristianismo inteligente e poderoso. Aumenta a tua presença aqui. Se você está sentindo o teu corpo receber uma das manifestações do Senhor, lágrimas estão rolando, Deus está te dando uma visão de algo, é porque Ele marcou um encontro com você nessa manhã. Saia do seu lugar, só essas pessoas, e venham para frente. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Manifesta o teu poder, revela mais, Senhor, mais, o peso da mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, Deus, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, o peso da tua glória, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, com o peso da tua enche este lugar, Senhor. Ei, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Se você não consegue chegar aqui na frente, pode se ajoelhar nos corredores. Da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vamos lá, todos erguam as mãos aos céus bem alto. Vem com o peso da Senhor, tua nós chamamos mais a tua presença, Deus. Me cobre, ao rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua aumenta a tua presença, Espírito Santo. Aumenta mais, 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 mais. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus,
você necessita um renovo do Espírito, recebe agora. Vem com